Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Espero encontrar você nesse exato momento, gozando da alegria da presença do Senhor, mesmo porque quando dois ou mais se reunirem no nome dele, ele estará presente, Jesus está aqui. Espero também contar com muita paz, com muita saúde, com muita alegria e com muita vontade de vivenciar o poder da palavra de Deus, como nós estamos vivenciando diariamente. Aprender para interiorizar, entender para procurar encontrar um caminho. O caminho que é nosso Senhor Jesus Cristo. E quando a gente sabe de alguma coisa que deve ser assim, a nossa mente se volta logo para essa atitude, a atitude mais correta, que é os ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é 30 de novembro, o último dia do mês de novembro. Amanhã já é 1º de dezembro, mas hoje a igreja celebra e comemora o dia de Santo André. Santo André, que foi um dos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, um dos 12 apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Aliás, o primeiro a ser chamado, ele e Pedro, né? André era primo de Pedro, a Bíblia diz irmão, mas era primo por conta de que naquela época não existia a palavra primo, pertenciam à família, era chamado de irmão. E, claro, quando Jesus chama André, que estava pescando, chamou Pedro também, e Pedro e André foram os primeiros que seguiram ao Senhor. André se destaca por muitas coisas dentro da sua missão, não é? E claro, existem frases ditas pelo próprio André em algumas situações, que a gente sabe que faz parte exatamente até do próprio chamado. Ele era discípulo de João Batista, né? Você sabe que tem dois João Evangelista e João Batista, mas André era discípulo de João. E aí quando João apresentou Jesus, André já tinha entendido que o chamado dele era exatamente para isso. Um apóstolo, André, um apóstolo de coragem, foi fundador das igrejas da Acaia, onde testemunhou Jesus com o seu próprio sangue, já que foi martirizado numa cruz em forma de X, a qual recebeu do santo este elogio: salve Santa Cruz, tão desejada, tão amada, tira-me do meio dos homens e entrega-me ao meu mestre e Senhor, para que eu de ti receba por ti que me salvou. Santo André, rogai por nós. Vamos fazer a nossa oração de preparação para a nossa leitura divina, para a nossa reflexão. Vamos juntos. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis. Acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, meu Deus, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do teu Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e que gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe e me ilumine. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. A cruz sagrada seja a minha luz. Não seja o dragão o meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo dos teus venenos. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Te peço nesse momento, pela misericórdia infinita do nosso Senhor Jesus Cristo, naquele sangue derramado. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O evangelho de hoje está em Mateus, capítulo 4,
do versículo 18 até o versículo 22. Mateus 4, de 18 a 22. Vamos ver bem direitinho o que é que nos diz o texto. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, caminhando ao longo do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Na mesma hora, abandonando suas redes, eles o seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, que estavam com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Chamou-os e eles abandonaram a barca e seu pai e o seguiram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Pelo poder destas santas palavras, sejam perdoados todos os nossos pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dia de Santo André. Jesus, o que é que diz o texto? Jesus caminhava ao longo do mar da Galileia e viu dois irmãos, Pedro e André. Estavam lançando as redes ao mar. Disse: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Vamos seguir? Eu farei vocês pescadores de homens. Na mesma hora. Não deixa para amanhã, deixa para depois. Na mesma hora, abandonaram suas redes e os seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, João Evangelista, que estavam com seu pai Zebedeu consertando as redes. Chamou-os e eles abandonaram a barca e seu pai e o seguiram. Deu para entender o que diz o texto, não é? Jesus passou, chamou Pedro e André, vocês de hoje em diante vão ser pescadores de homem. Aí Mateus diz que na mesma hora eles abandonaram tudo e foi. Adiante viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Venham após mim, abandonaram as redes que estavam consertando, abandonaram o pai e foram embora. E seguiram. Bom, agora a segunda pergunta. O que é que Deus quer nos falar a respeito desse texto? Vejam, Mateus escreveu o que Jesus fez. O que é que Deus nos fala a esse respeito? Bom, no meu entendimento, você pode ter o seu sem problema nenhum, e eu não vou discordar, porque não tem como a gente pensar de outra forma. Deus nos chama, através de qualquer que seja o método, o meio, para segui-lo. Deus nos convida para segui-lo. E claro, se o chamado vem verdadeiramente com o entendimento e o sentimento no coração, é abandonar tudo e segui-lo. Segui-lo, claro, dentro do nosso conceito de vida. Se você tem um conceito de vida de ser um missionário, uma missionária, um celibatário, uma celibatária, um sacerdote, uma freira, abandone tudo e vá. Se você tem o conceito de ser alguém, cidadão ou cidadã, casado, casada, e vai seguir Jesus, siga o Senhor, o que Ele diz. O conceito é esse, não pode ser outro. Chamou, vem. Sente-se chamado pelo Senhor, venha. E a terceira pergunta, para a gente não ser muito prolixo, mas que tem muita coisa que você poderia se aprofundar, é: qual é a minha resposta para Deus através dessa segunda pergunta? Bom, Deus está me chamando para seguir Jesus. Eu preciso responder sim ou não. E a minha resposta, ela tem que ser com atitudes, não simplesmente com as palavras. Sim, Senhor, eu vou. Porque você sabe que tem um evangelho que o primeiro filho, o pai chamou o filho para trabalhar na vinha. O filho disse: sim, pai, pode deixar que eu vou, mas não foi. O segundo, ele disse: venha trabalhar na vinha. Não, pai, não vou não, mas foi. Aí Jesus pergunta: qual dos dois fez a vontade do pai? O segundo, que disse que não ia, mas foi. Então, eu preciso dar uma resposta para Deus se eu sinto que Ele está me chamando aqui agora.
E a minha resposta é com as minhas atitudes, com as minhas ações e com a colocação da palavra que Ele colocou para mim para o resto da minha vida. Me dá essa graça, Senhor, de poder seguir as palavras de Jesus por toda a minha vida, por toda a eternidade. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Para você, um grande dia, um santo dia. Meu beijo, minha amizade. Amanhã, hoje à noite, teremos a nossa adoração. Amanhã, sexta-feira, se Deus quiser. O nome do projeto é esse: Fé e Vida.